Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro de Eclesiastes. E para você que está curtindo essa série, está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E o livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão, o mesmo autor de Provérbios, só que aqui o Eclesiastes ele já escreve em sua velhice, não é? Cânticos dos Cânticos ou Cantares, ele escreve na sua juventude, Provérbios ele escreve na sua meia-idade, entre seus 30 e 40 anos, e Eclesiastes ele já escreve em sua velhice, por volta do ano 935 a.C., após ter experimentado todas as riquezas, prazeres e conquistas que o mundo poderia oferecer. Diferente do tom otimista de Provérbios, Eclesiastes é uma reflexão madura e profunda sobre o sentido da vida. Salomão ele escreve como um homem que já teve tudo, mas percebeu que sem Deus tudo é vaidade. O nome Eclesiastes vem do hebraico Kohelet, que significa pregador ou orador de assembleia. O autor se coloca como alguém que fala ao povo reunido para compartilhar as lições aprendidas a duras penas. É uma obra de sabedoria filosófica que analisa a efemeridade, ou seja, o quanto é passageiro a existência humana e busca incessantemente um propósito. Então, Salomão aqui ele já é como se fosse um avô, né, trazendo para os seus netos, para os seus filhos sabedoria de coisas que ele vivenciou e que um alerta, né, não só para as gerações futuras, mas também para nós. E o livro foi escrito para o povo de Israel, especialmente para aqueles que, como muitos de nós hoje, tentavam encontrar sentido em meio à rotina, as injustiças e a passagem do tempo. Salomão fala com os céticos, os cansados e os sonhadores, mostrando que a sabedoria humana ela é limitada e que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o tema central do livro de Eclesiastes é a vaidade da vida sem Deus. O livro também de Eclesiastes, ele confronta a ideia de que o sucesso, o prazer, o conhecimento são suficientes para preencher o vazio do coração. E nós vemos que a mídia, infelizmente, quer transmitir essa realidade, que através do sucesso, que através da fama, que através do muito dinheiro, que através das conquistas pessoais, isso pode trazer felicidade, satisfazer o coração e preencher o vazio da alma que todo ser humano tem, mas a gente aprende nesse livro que somente Deus pode preencher o vazio do coração humano. Somente Deus pode satisfazer o que a nossa alma mais anseia, que é a comunhão com a presença de Deus. E o pregador reconhece que tudo o que é terreno, ou seja, dessa terra, passa, mas o relacionamento com o Criador ele permanece. E o tom melancólico do livro revela que é uma sabedoria dolorosamente adquirida, que é uma confissão sincera de quem conheceu o mundo e ele percebeu a sua futilidade. É como a gente coloca, né? Nosso dinheiro não traz felicidade, mas os ricos já sabem que na prática isso é uma verdade. Então, isso não é qualquer pessoa que está falando, mas é o rei Salomão. Um rei que tinha toda a sabedoria, que viveu o auge do seu império, onde os reis iam trazer tributos, onde as pessoas tributavam a Salomão toda a honra que era digno, tudo aquilo que ele tinha, mas ainda assim ele nos deixa uma lição de que mesmo tendo tudo o que os meros mortais desejam,
mas isso também não é capaz de satisfazer o nosso coração. E os versículos-chave de Eclesiastes, eles sintetizam essa jornada interior e reflexão profunda que Salomão faz de sua própria vida. E logo no início, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, o pregador declara: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É uma afirmação que ecoa ao longo de todo o livro. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vem a reflexão mais conhecida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que é um lembrete de que a vida ela é feita de ciclos e que Deus está no controle de cada um deles. Já em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, encontramos a conclusão de toda a sua busca. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. E aqui Salomão encerra o livro apontando que o único caminho que realmente dá sentido à existência, que é viver para Deus. Então, a única forma da gente vivenciar uma vida de propósito, de satisfação, de não ter aquela frustração como muitas pessoas têm quando chegam a uma certa idade: olha, eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz, poderia ter aproveitado, ter feito, e até mesmo vivido para Deus, feito coisas para Deus e não fiz. Mas o livro aqui já deixa essa reflexão profunda de que todo o propósito de todo ser humano criado sobre a face da terra, o propósito é viver para Deus, que é isso o que realmente dá sentido à nossa vida. E o resumo dos capítulos mostra a progressão do pensamento do pregador. Do capítulo 1 e capítulo 2, Salomão narra sua busca por prazer, sabedoria e riqueza, e a frustração que encontrou em todos eles. Do capítulo 3 até o capítulo 5, ele reflete sobre o tempo, o trabalho e as injustiças humanas, mostrando que tudo está sujeito à vontade de Deus. No capítulo 6 e capítulo 7, ele fala sobre a limitação da sabedoria humana e a inevitabilidade da morte. No capítulo 8 até o capítulo 10, aborda os paradoxos da vida, onde o justo sofre e o ímpio prospera, e ensina que a sabedoria ela é valiosa, mesmo quando o mundo parece injusto. E por fim, nos capítulos 11 e 12, Salomão exorta o leitor a aproveitar a juventude com responsabilidade e lembrar-se do Criador antes que cheguem os dias maus, encerrando com a lição de que tudo sem Deus é vazio, mas com Ele até aquilo que é passageiro ganha sentido eterno. E o contexto da cidade de Jerusalém, onde Eclesiastes foi escrito, ajuda a entender o peso emocional e espiritual do livro. Jerusalém era o centro da sabedoria, da adoração e do poder em Israel, mas também o lugar onde a riqueza e o luxo poderiam desviar o coração de Deus. Salomão, cercado por palácios, ouro e honras, percebeu que a grandeza material não satisfazia a alma. E assim, suas reflexões ecoam das muralhas de Jerusalém como um alerta. Quanto mais um homem tenta viver por si mesmo, mais ele se perde no vazio. E o livro de Eclesiastes é o retrato da alma humana em busca daquilo que é eterno. Um convite para olhar além do sol e encontrar, não na vaidade do mundo, mas na presença de Deus, o verdadeiro significado da vida, que é o que muitas pessoas estão buscando, estão sem direção, sem saber para onde ir, para onde vão. Mas esse livro deixa claro que o verdadeiro sentido é a gente viver para Deus. E aí, chegou até aqui? Já leu o livro de Eclesiastes? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no
no próximo vídeo nós estaremos entrando no livro de Cântico dos Cânticos e até o próximo vídeo.